Bom, hoje eu quero falar com vocês a respeito do arranjo. O que a gente precisa saber sobre o arranjo? Bom, no arranjo, gente, nós temos seleção dos elementos, então eu tenho uma quantidade de elementos e dessa quantidade de elementos eu vou selecionar parte deles, tá? Então no arranjo vai ter seleção e além disso, no arranjo importa a ordem dos elementos que foram selecionados. Então, a questão é o seguinte, a gente tem que raciocinar da seguinte maneira, é como se eu tivesse um grupo fechado de elementos, desse grupo eu vou selecionar parte deles. E desses elementos que foram selecionados, eu vou permutar entre eles. Então, importar a ordem é a mesma coisa que dizer que eu vou selecionar e depois eu tenho uma permuta dos elementos que foram selecionados. A posição deles importa. Então, vai ser um arranjo quando a questão falar em posição, falar em colocação, falar um determinado cargo, tá? Então, são exemplos de arranjo. Na hora que a gente fizer as questões, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Bom, nós temos dois tipos de arranjo. Tem o arranjo com repetição. Isso quer dizer o quê? O arranjo com repetição? Que os elementos podem se repetir. Eu posso usar um determinado elemento, depois usar novamente, tá? E o arranjo simples, é chamado de arranjo simples. Mas no caso do arranjo simples, não tem repetição. Se um elemento já foi usado, ele não pode ser usado novamente, tá? Mas não fica muito preso nesses detalhes, não. Por quê? Porque várias questões de arranjo a gente vai fazer até sem usar a fórmula. Eu vou mostrar pela fórmula, mas a gente vai ver também sem a fórmula. Como é que a gente aplicaria o arranjo sem usar a fórmula, tá bom? Que é mais fácil do que, na maioria das vezes, é mais fácil do que usar a fórmula. O arranjo com repetição, gente. O que seria o arranjo com repetição? Se é com repetição, isso quer dizer que os elementos podem se repetir, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenha as letras A, E, I, O, U. As 5 vogais. E eu quero escrever um código formado por 3 vogais. Quantos códigos diferentes eu vou ter formado com 3 vogais? Olha só, nesse exemplo que eu estou dando, eu posso repetir as vogais, né? Eu quero um código que tenha 3 vogais. Não quer dizer que são 3 vogais distintas. Então, se elas podem se repetir, eu tenho um arranjo. Por que é um arranjo? Porque das 5 vogais, eu não vou usar as 5, né? Eu vou selecionar, ou selecionar só uma, se for tudo repetido, ou selecionar 2, ou selecionar 3 diferentes, né? Porque não definiu, então pode ser qualquer um dos casos. Eu vou selecionar e a ordem delas importa? A ordem delas importa. Por quê? Porque aqui, gente, eu estou fazendo uma senha. Se eu estou fazendo uma senha, se eu trocar 2 letras de lugar, eu tenho uma senha diferente, né? Então, tem seleção e importa a ordem. Sempre que for senha, a gente vai importar a ordem, não é verdade? Então, olha só, eu vou escolher a minha primeira letra da senha. Eu tenho 5 opções de escolha, né? Pode ser a letra A, E, I, O, U. Como pode repetir, para a segunda letra, eu tenho 5 opções de novo. E para a terceira letra, eu tenho 5 opções de novo. Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Então, olha só a fórmula. O arranjo com repetição corresponde a N, que é o número de termos que eu tenho, elevado a R, que é a quantidade de vezes que vai repetir. Então, nesse caso, eu tenho 5 termos que eles vão se repetir 3 vezes, né? Repetir não, né? Eu vou selecionar 3 posições. Então, vai ficar 5 elevado a 3. Agora, bastante cuidado, gente, que nesse exemplo que eu estou dando aqui, não tem nenhuma restrição, né? Mas poderia ter uma restrição. Por exemplo, quantas senhas eu posso formar de 3, formado por 3 letras, sendo que a primeira não pode ser E, por exemplo, ou não pode terminar com a letra U, alguma coisa assim. Então, aí eu não posso simplesmente aplicar a fórmula, né? Então, por isso que eu falei com vocês que a gente vai usar muito esses tracinhos,
que é a maneira mais fácil, né? Principalmente quando tem alguma restrição, alguma condição, é bem mais fácil do que fazer pela fórmula, tá bom? Bom, e o arranjo simples, gente? O arranjo simples é o arranjo sem repetição de elementos. Sem repetição. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha as letras, né? As vogais A, E, I, O, U. E eu quero formar uma senha com 3 vogais distintas. Quantas senhas diferentes eu tenho? 3 vogais distintas. Quantas senhas diferentes eu tenho? Então, aqui a gente pode fazer por 2 caminhos. A gente pode fazer da seguinte forma, olha, essa aqui que é a que eu mais gosto, tá? Que é usando esses tracinhos, que é bem mais simples. Então, olha, a primeira letra da minha senha pode ser A, E, I, O, U. Eu tenho 5 opções de escolha, certo? Para a segunda letra, como não pode repetir, tem que ser vogais distintas, eu tenho 4 opções de escolha. E para a terceira letra, eu tenho 3, porque das 5, 2 eu já usei, então eu tenho 3. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60 senhas distintas, certo? Isso é um arranjo simples, sem repetição, porque a letra que eu já usei, eu não posso usá-la novamente, tá? Agora, pela fórmula, o que significa o N e o que significa o P? O N, gente, corresponde ao total de elementos que eu tenho de opções de escolha, tá? Que aqui, no caso, seria 5, né? Porque eu tenho 5 vogais distintas. E o P corresponde ao número de selecionados. Quantos que eu vou selecionar? Aqui no caso seria 3, né? Porque das 5 vogais eu vou escolher 3. Então, ficaria assim pela fórmula, ó. Arranjo de 5, eu escolho 3. Arranjo de 5, eu escolho 3, olha, no numerador n fatorial, 5 fatorial, no denominador n menos 3 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. Aí, para simplificar o fatorial, a gente desenvolve, né, até ficar igual. 2 fatorial no numerador, 2 fatorial no denominador. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, que foi exatamente o que eu fiz aqui, olha só. 5 vezes 4 vezes 3, tá vendo? É a mesma coisa. Qualquer um dos 2 caminhos dá certo. Você pode fazer por aquele que você achar mais fácil, tá bom? Agora, vamos fazer alguns exemplos. Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscrevem para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o menos votado o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada? Bom, aqui no cantinho eu coloquei a fórmula do arranjo, né? Mas vamos raciocinar aqui. Porque o problema da análise combinatória é começar a confundir quando é permutação, quando é arranjo, quando é combinação. Mas primeiro a gente precisa estudar separado cada um, para ficar mais claro depois na hora na hora que misturar tudo, você saber identificar qual que é, tá? Então, lembra das características do arranjo. O arranjo tem seleção e importa a ordem. Nesse caso, tem seleção, porque dos 5 candidatos, eu vou escolher 3 candidatos. Então, está selecionando. A ordem deles importa? A ordem deles importa, gente, porque vamos supor que tenha o João e a Maria dentre os candidatos. Se o João é o presidente e a Maria é tesoureira, é diferente da Maria ser presidente e do João ser tesoureiro. Então, a ordem deles importa. Então, se importa a ordem e tem seleção, eu tenho um arranjo. Então, nesse caso, seria arranjo de 5, eu seleciono 3. Então, pela fórmula, ficaria 5 fatorial.
Olha, é só seguir a fórmula aqui, ó, n fatorial sobre n menos p fatorial. N menos p, 2 fatorial. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Simplifica 2 fatorial com 2 fatorial. Então, vai dar 60. Resposta certa, letra B. Mas dá para fazer como se fosse pelo princípio multiplicativo aqui, né, gente? Pelos tracinhos aqui, olha, que é muito melhor, tá? Eu gosto muito desse caminho. Então, olha, eu vou escolher primeiro o presidente, depois o tesoureiro. A ordem aqui, na verdade, não vai importar, né? Pode ser tesoureiro primeiro, depois presidente, isso não faz diferença não, tá? E secretário. Presidente, quantas opções de escolha? 5. Tesoureiro. Aqui, gente, por que não seria um arranjo com repetição? Porque quem é presidente não vai ser tesoureiro, não é verdade? Eu preciso escolher 3 pessoas. Então, são 3 distintos. Então, é um arranjo que não tem repetição, é um arranjo simples, né? Então, primeiro eu vou escolher o presidente. Eu tenho 5 opções de escolha. O tesoureiro. Quem é presidente não pode ser tesoureiro, então sobram 4. E o secretário, sobram 3. Então, isso aqui vai dar 60. Qualquer um dos 2 caminhos você chega na resposta, tá bom? Quantos são os números inteiros positivos com 3 dígitos distintos nos quais o algarismo 5 aparece? Então, vamos lá, tem muita condição aqui, prestem atenção. Número inteiro positivo. Então, quer dizer que é a mesma coisa de falar que é um número natural, né? Positivo. 1, 2, 3, 4, né? 3 dígitos distintos. Se ele tem 3 dígitos, gente, ele vai do 100 a 999. São números que estão entre 100 e 999, né? Porque 99 tem só 2 dígitos e 1000 já tem 4, né? Então, os números com 3 algarismos é de 100 a 999. Aí, aqui, presta bastante atenção. O algarismo tem que ser distinto. Então, o algarismo, olha, o número vai ser formado por centena, dezena e unidade. Algarismo distinto, então, o algarismo que eu usei na centena, eu não posso usar na dezena e não posso usar na unidade, ok? Aí, eu quero que apareça o algarismo 5. Então, o algarismo 5, ou ele tem que estar na centena, ou ele está na dezena, ou ele está na unidade. Ah, ele não pode estar nos 3, não? Não, porque não é algarismo distinto. Então, se ele apareceu em um, ele não pode aparecer no outro, certo? Bom, como é que nós vamos fazer esse tipo de questão? Esse tipo de questão, pela fórmula, eu acho que fica muito mais difícil. Então, nós vamos fazer por um caminho mais rápido. Não é que fica difícil, mas a gente vai fazer por um caminho mais rápido, tá? Melhor de fazer. Bom, se o algarismo 5 aparece, vamos supor que ele esteja na centena. Se o algarismo 5 estiver na centena, ó, vamos lembrar que os algarismos, nós temos 10 algarismos, né? Vamos escrever todos aqui. O 5 tem que aparecer. Vamos supor que aqui na centena esteja o algarismo 5. Eu vou colocar um quadradinho aqui, porque isso aqui não são 5 possibilidades, tá, gente? É o algarismo 5. Quantos números que nós temos que começa com 5, né? De 3 algarismos distintos que começam com 5, que tem 5 na centena. Eu tenho que escolher um algarismo para ficar na dezena. O algarismo 5, ele não pode ser usado, né? Porque tem que ser algarismo distinto. Então, das minhas 10 opções de algarismos, eu tenho 9 para poder escolher para dezena, porque o 5 não pode. Então, eu posso usar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, eu tenho 9 opções de escolha. Aí, depois, eu tenho que escolher um algarismo para unidade. Na unidade, eu não posso usar o 5 e não posso usar o algarismo que foi usado na dezena. Então, sobram 8 possibilidades. Então, eu tenho 72 números que começam com 5 e tem 3 algarismos distintos. Só que o 5, ele pode aparecer também na dezena, não é verdade? O 5 pode estar aqui na dezena, olha.
Agora, vamos ver quantos números nós temos com o 5 na dezena. Aí, eu preciso escolher um algarismo para centena. Na centena, eu não posso usar o 5 e eu não posso usar o 0, gente. Por quê? Porque o número não pode começar com 0. Se ele começar com 0, ele não é contado como algarismo. Então, por exemplo, 0,43 não é um número de 3 algarismos, é um número de 2 algarismos. Então, não pode começar com 0. Então, na centena não pode ser 0 e não pode ser 5. Então, sobram 8 possibilidades. E na unidade? Na unidade, eu já posso usar o 0, né? Na unidade, eu não posso usar o algarismo que está na centena, nem o algarismo que está na dezena. Então, sobram 8 possibilidades. Então, eu tenho 64 números. Aí, agora, vamos ver com o 5 na unidade, que o 5 pode estar na unidade, né? Se aqui for 5, na centena eu tenho 8, porque não pode nem o 0 e nem o 5. E na dezena eu tenho mais 8, né? Porque não pode nem o da centena e nem o da unidade. Então, são 64 números. Então, ao todo, quantos números que podem ser formados? 72 mais 64 mais 64, que vai dar 2 mais 4 mais 4. 10 vai 1, 20. 200 números. Resposta certa, letra B. Agora, gente, e se a questão anterior não falasse que os algarismos tivessem que ser distintos? E se os algarismos pudessem ser repetidos? Então, olha, vamos recapitular. Eu tenho um número de 3 algarismos e tem que aparecer o 5. Então, tem que aparecer o algarismo 5. Quantos números diferentes nós teríamos? Olha, agora não é um arranjo simples, né? Por quê? Porque os algarismos, eles podem repetir. Não quer dizer que vai repetir, mas pode repetir, né? Não fala nada que tem que ser distinto. Só que tem uma condição, o 5 tem que aparecer. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o 5 pode aparecer só na centena, ele pode aparecer só na dezena, só na unidade, na centena e na dezena e na unidade, né? A única coisa que não pode acontecer é o 5 não aparecer. Então, em vez de calcular todas as possibilidades que o 5 aparece, eu vou calcular quais os números que o 5 não aparece e subtrair do total. Então, vamos lá. Atenção. Se não tivesse a condição de aparecer o 5, quantos números eu poderia formar com 3 algarismos? Pode repetir, tá bom? Então, lembrando que os algarismos são de 0 a 9, então, nós temos um total de 10 algarismos, né? Então, eu vou escolher primeiro um algarismo para centena. Para centena, eu tenho 9 opções de escolha, né? Por quê? Porque o 0 não pode ficar na centena. Então, eu tenho 9 opções de escolha. Na dezena, eu posso usar qualquer algarismo. Então, eu tenho 10 possibilidades de escolha. E na unidade, eu posso usar qualquer algarismo. Então, eu tenho 10 possibilidades de escolha. Então, ao todo, nós temos 900 números com 3 algarismos. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular quantos números de 3 algarismos que não aparece o 5. Não aparece o 5. O algarismo 5. Então, vamos lá. Olha, centena, dezena e unidade. Eu vou escolher um algarismo para centena, um para dezena, um para unidade. Lembrando que o 5 não pode ser usado, tá? Então, na centena, eu não posso usar nem o 5, nem o 0. Então, sobram 8 possibilidades. Na dezena, qualquer um, menos o 5. Então, 9 possibilidades. Na unidade, qualquer um,
menos o 5. 9 possibilidades. Então, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8 vai dar 648. Então, quer dizer que dos 900 números que nós temos de 3 algarismos, em 648 desses números não aparece o 5. Então, em quantos números que vai aparecer o 5, gente? É só a gente pegar o total e subtrair aqueles em que ele não aparece, né? 900 menos 648 vai dar 252. Então, eu tenho 252 números que aparecem o algarismo 5. Vamos lá, gente, mais uma questão. No vestiário de uma academia de ginástica, há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. Se no instante que 2 alunos dessa academia entram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8 dos armários estão desocupados, quantas opções eles terão para escolher seus respectivos armários? Então, olha só, gente, nós temos 30 armários, só que eu tenho só 8 desocupados. E entraram 2 alunos. De quantas maneiras eles podem escolher esses 2 armários? Então, olha, esse 30 armários aqui não serve para nada, né? Porque eu só tenho 8 desocupados. Por que é um arranjo? Porque dos 8 armários, nós vamos selecionar 2. Então, tem seleção. A ordem dos que foram selecionados importa? Importa, porque vamos supor que eu tenho um armário que fica mais à direita, o outro à esquerda. Se trocar os 2 alunos, o João e a Maria, são posições diferentes que eles escolheram os armários. Então, tem seleção e tem ordem na escolha. Então, é um arranjo. Então, arranjo de 8 armários, nós vamos selecionar 2 armários. Então, vai ficar o seguinte, olha, pela fórmula fica 8 fatorial, 8 menos 2, 6 fatorial. Desenvolve o 8 até chegar no 6, né? Para poder simplificar o fatorial. 6 fatorial com 6 fatorial, 8 vezes 7, 56. Ou poderíamos fazer da seguinte maneira. Eu tenho 2 armários para escolher, o primeiro armário e o segundo armário. Então, na hora de escolher o primeiro armário, eu tenho, né, o primeiro que vai ser utilizado, né? Eu tenho 8 opções de escolha, né, gente? Tem 8 armários desocupados, o primeiro que vai escolher tem 8 opções de escolha. E o segundo que for escolher vai ter 7 opções de escolha, que tem 7 armários desocupados ainda. Então, 8 vezes 7... 56. Então, a resposta certa é letra D. Vamos fazer mais questão para a gente treinar bastante. Então, vamos lá, gente, mais uma questão. A secretária de um médico precisa agendar 4 pacientes, A, B, C e D, para o mesmo dia. Os pacientes A e B não podem ser agendados no período da manhã. E o paciente C não pode ser agendado no período da tarde. Sabendo que para esse dia estão disponíveis 3 horários no período da manhã e 4 horários no período da tarde, o número de maneiras distintas de a secretária agendar esses pacientes é igual a quanto que vai ser? De quantas maneiras diferentes ela pode agendar esses pacientes? Então, olha só, A e B, vamos só colocar as condições aqui primeiro. A e B não podem ser no período da manhã, então, eles precisam ser no período da tarde. E o paciente C não pode ser no período da tarde. Então, o C tem que ser no período da manhã. E o D não falou nada, né, gente? Então, o D, ele pode ser no período da manhã ou ele pode ser também no período da tarde, não é isso? Nós temos um total de
7 horários. Olha, 3 horários no período da manhã e 4 horários no período da tarde. Não são todos os horários que serão ocupados, né? Porque nós temos somente 4 pacientes. Então, dos 7 horários, nós vamos escolher 4 horários, né? Para os 4 pacientes. Então, vai ter seleção. A ordem importa? Claro que importa, né? Vamos supor que de manhã tem um horário às 9, o outro horário às 10 e outro horário às 11. O João, se ele for às 9 e a Maria às 10, é diferente da Maria e às 9 o João e às 10, né? Então, a ordem dos elementos importa. Só que tem algumas condições, né, gente? Eles não podem ir em qualquer horário. Então, vai ficar muito mais difícil se a gente fizer pela fórmula, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com os tracinhos, que é muito mais fácil, tá bom? Então, olha só. A e B já tem que ficar no período da tarde. Então, a gente não vai selecionar do período da manhã colocando o A e o B, né? Porque eles não podem. O C tem que ser no período da manhã. E o D, ele pode ser no período da manhã ou no período da tarde. Então, vamos considerar primeiro que o D vá no período da manhã. Então, olha, o D, vamos colocar se ele for no período da manhã. Como é que vai ficar? Olha só. Então, no período da manhã, eu tenho 3 horários. Só que desses 3 horários, eu vou usar 2, na verdade. Um para o C, porque ele tem que ser de manhã, e um para o D, que eu estou considerando que ele vai de manhã. Então, olha só. Eu vou escolher um horário para o C. O C vai ter 3 opções de horário. E o D, então, vai ter 2 opções de horário. O A e o B vai ter que ir à tarde. À tarde, eu tenho 4 horários disponíveis. O A vai ter quantas opções de escolha? 4. Pode ser em qualquer um dos 4 horários. E o B vai ter quantas opções de escolha de horário? 3, né? Porque um horário já foi ocupado pelo A. Então, considerando que o D vá no período da manhã, vai dar 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24, vezes 3, 72 maneiras diferentes. Agora, o D, ele pode ir também no período da tarde, né, gente? Se ele for no período da tarde, vamos pensar, no período da manhã vai ser só o C. E no período da tarde vai o A, o B e o D. Então, no período da manhã, que vai só o C, ele tem 3 opções de escolha. Ele pode ir em qualquer dos 3 horários, né? No período da tarde, o A vai ter 4 opções de escolha. Pode ser qualquer um dos 4. Depois o B vai ter só 3, porque uma já está ocupada pelo A. E depois o D vai ter 2, porque já foi ocupada pelo A e pelo B. Então, vai ficar 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36, vezes 2, 72. Então, de quantas maneiras diferentes a secretária pode distribuir os horários? De 144 maneiras distintas. Resposta certa, letra D. Vamos fazer outra questão. Bom, vamos então para a nossa última questão de hoje. Essa questão é um pouquinho mais complexa, tá? Então, presta bastante atenção aí. A senha de acesso ao cofre de um carro forte é formada por D algarismos, em que esses algarismos pertencem ao conjunto de números inteiros de 0 a 9. Um dos guardas observa o colega digitar o último algarismo da senha, concluindo que esta corresponde a um número ímpar. Assuma que esse guarda demore 1,8 segundos para realizar cada tentativa de validação da senha, sem realizar repetições, de maneira que, assim procedendo, no máximo em 2 horas e meia, terá sucesso na obtenção da senha. Segundo as condições apresentadas, conclui-se que o valor de D é um número, olha só, vamos com calma. Primeiro, eu tenho uma senha que é formada por D algarismos. Então, o D, gente, corresponde
a quantidade de algarismos que tem essa senha, que a gente não sabe quantos são, né? Então, são, aqui tá chamando de D, que é exatamente o que a gente precisa encontrar, né? Então, essa senha tem D algarismos, uma quantidade D de algarismos. Posso usar qualquer algarismo de 0 a 9. Tá vendo que não tá falando que os algarismos precisam ser distintos? Então, eu tenho um arranjo o quê? Com repetição, não é verdade? Por quê? Porque eu posso usar. O primeiro algarismo pode ser igual ao segundo, ou pode ser diferente, não fala nada, né? Aí, o guarda, ele observou que o último algarismo da senha, então vamos colocar aqui o último algarismo aqui, olha, que vai ficar aqui, né? É um algarismo ímpar. Então, o último algarismo aqui, gente, ou é 1, então a senha termina com 1, ou com 3, ou 5, ou 7, ou 9. Agora, presta bastante atenção. É o último algarismo que é ímpar. Os outros algarismos, ele não sabe. O primeiro, o segundo, o terceiro, ele não sabe, né? Ele só sabe que o último é ímpar. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai tentar todas as senhas possíveis, né? Terminadas com um algarismo ímpar. E ele gasta 1,8 segundos para tentar cada senha. Ele gasta um total de 2 horas e meia para testar todas as senhas possíveis. Então, o que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos ver quantas senhas tem, né? Porque se ele gasta 1,8 segundos para cada senha e num total de 2 horas e meia ele testa todas, então com essa informação dá para a gente saber quantas senhas diferentes tem, não é verdade? Então, olha só, a quantidade de senhas, né, que a gente não sabe, como é que nós vamos encontrar? 2 horas e meia, 2 horas e 30 minutos, né? Aliás, vamos colocar assim, ó. Vou colocar dessa forma, não. Vou colocar 2,5 só para indicar aqui que vai ficar mais fácil. 2 horas e meia, para eu passar para minuto, eu vou multiplicar por 60. Eu vou encontrar a quantidade de minutos, né? Ou você pode pensar assim também. 1 hora tem 60, 2 horas tem 120, 2 horas e meia tem 150. Mesma coisa, tá, gente? 60 vezes 2,5 é 150. E depois eu vou multiplicar por 60 de novo, para saber quantos segundos tem em 2 horas e meia. Então, 60 vezes 60 é 3.600. 3.600 vezes 2 é 7.200. 7.200 com 1.800 dá 9.000 segundos. 9.000 segundos. Para cada senha, ele gasta 1,8 segundos. Então, se eu pegar 9.000 segundos e dividir por 1,8, que é o tempo que ele gasta para cada senha, eu vou encontrar o total de senhas, né? Para fazer a divisão com o número decimal, gente, eu vou andar uma casa aqui, né? Porque não pode ter vírgula na divisão, uma casa no divisor, então tem que andar uma casa no dividendo. Então, vai ficar 90.000 dividido por 18. 90 dividido por 18 dá 5, sobra nada. Manda mais 3 zeros para cá, 5.000. Então, 5.000 é o total de senhas, certo? Total de senhas. Aí, eu quero saber a quantidade total de algarismos que tem nessa senha. Então, olha só, gente, raciocina comigo. Na hora que ele for tentar a senha, no primeira... Vou colocar aqui embaixo de novo. Na hora que ele vai escolher o primeiro algarismo, ele tem 10 opções de escolha. Não é verdade? 10 opções de escolha. Quando ele for escolher o segundo algarismo, ele tem 10 opções de escolha. Pode ser de 0 a 10. 0 a 9, desculpa, de 0 a 9. O terceiro algarismo, 10 opções de escolha. Só que eu não sei quantas vezes vai repetir, né? Porque eu não sei quantos algarismos tem. Só que na hora de colocar o último algarismo, ele não vai ter 10 opções de escolha, porque o último algarismo só pode ser 1, 3, 5, 7, 9. Então, tem 5 opções de escolha. Se a quantidade total de algarismos, aqui tá chamando de D, então se eu tirar o algarismo da unidade, aqui eu vou ter D menos 1 algarismos, porque eu estou tirando da unidade, né? Então, pela fórmula aqui, gente, olha, não é N elevado a R? Então, vai ficar 10, porque o 10 vai repetir quantas vezes? 10 vezes 10 vezes 10, quantas vezes vai repetir? D menos 1 vezes. Então, 10 elevado a D menos 1
vezes 5, porque na unidade é 5. Isso aqui é o total de senhas, que é 5.000 senhas. Então, 10 elevado a D menos 1 é igual a 5.000 dividido por 5, que dá 1.000. Então, vamos resolver aqui no cantinho, ó. 10 elevado a D menos 1 é igual a 1.000, que é 10 elevado a 3, né? Então, se 10 elevado a D menos 1 é igual a 10 elevado a 3, então quer dizer que D menos 1 é 3. Então, D vale 4. A questão quer saber o D. Então, o D é 4. Agora, a gente olha qual alternativa que encaixa, né? O D é igual a 4. 4 é um quadrado perfeito? Sim, é um quadrado perfeito. 4 é primo? Não. 4 divide por 3? Não. 4 divide por 5? Porque múltiplo de 5 é o número que divide por 5. Divide por 5? Não. Então, a resposta realmente é letra A. Essa questão, gente, é um pouquinho mais complicada, né? Eu sei que ela é mais complicada mesmo. Mas a gente precisa ver umas questões assim também, né? Na próxima aula, nós vamos ver combinação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje.